Aê, mano. Pronto, estamos começando aqui, né, mais o nosso podcast. Aí temos aqui participação de quem? Do nosso friend aqui do nosso curso, né? Do nosso curso de TI, o Thiago Vieira. E aí? E o nosso comentarista fixo do canal, que faz parte do canal, o Guilherme. Pessoal, tô aqui de novo participando de mais um podcast do canal. E, pois é, sempre participando, sempre trazendo pessoa de qualidade aqui pra poder falar alguma coisa. Inclusive, Thiago, cara muito inteligente, vocês vão gostar de ter esse tempinho aqui com a gente nesse podcast, vocês vão gostar, garanto. Sim, mano. Eu espero, cara, nervosismo. Cara, mas não precisa ficar não, velho, porque é basicamente uma conversa normal, que a gente só introduz um assunto que a gente pesquisou, entendeu? Não tem De boa. que ficar nervoso. Sim. Uma coisa que a gente tá falando muito, que eu inclusive falei com o Jean, no podcast da tecnologia, e com o Guilherme também, foi a questão, e também com o João Alves também, que foi a questão do preço das coisas. O quão bom aquilo seria para ser tão necessário você gastar um dinheiro tão alto com aquilo. O que é que você acha? O que é que vocês julgam, tipo, ser tão necessário assim? Que você realmente tem que gastar muito dinheiro, né? Bem, a qualidade com certeza é algo que importa bastante num produto. Você vê as avaliações do produto e aí com base na avaliação daquele produto você vai comprar ele. Tipo, se você vê em algum mercado um produto que ele tem poucas avaliações, você já fica naquela dúvida, será que eu compro? Será que eu não compro? Isso aconteceu bastante comigo quando eu fui escolher um livro. Na verdade, é sempre bom você ver se tem muitas avaliações daquele produto e você vê sempre se as estrelas que aquele produto tem. Normalmente, um produto ruim ou mediano, ele tem entre 1 a 2 estrelas e meia, você já não confia, fica já desconfiando de quem está vendendo o produto. Sim, É sempre bom você ficar confirmando se aquele produto é realmente original, se foi entregue. Então é mais uma questão de qualidade mesmo. Sim, é questão de qualidade mesmo, é verdade. Eu acho que além de qualidade, a durabilidade também é uma coisa muito útil esses dias, sabe? Eu acho que se você for ver, os principais produtos que são utilizados para entretenimento hoje em dia são coisas que são caras e duram pouco. E isso é uma coisa que é um problema muito grande no mundo atual. Tipo, se a gente prestar atenção, as coisas são caras e duram pouco para você comprar elas de novo quando elas quebrarem. Ou ter que gastar mais dinheiro repondo peças ou alguma coisa assim. Aí realmente então, não vale a pena. Está sendo um grande problema. É verdade. Então, sobre qualidade de produto, é basicamente isso. Você checar sempre, ver se o produto é original. Se o lugar que você está comprando é de confiança. Tá falando nisso, vocês sabem que às vezes, né, tem pessoas que falsificam links. Uma vez eu me deparei com isso. Eu fui entrar num site de uma loja de livros. Aí eu fui redirecionado para um site nada a ver, com hífens aleatórios no lugar de ponto. Tava na cara que provavelmente isso ia ser hackeado ou algo do tipo. Já passaram por aparecer? Isso é bem comum comigo, sabe? Por causa que eu admito, eu consumo muito essas coisas meio cracks da vida, sabe? Então eu não me deparo muito com. Eu clico numa coisa e sou redirecionado pra uma página muito louca, essas coisas, então. É muito complicado quando a gente vai ver coisas que não são originais. Velho. Muito originais, tipo uma pirataria. É que não meme que eu vi, de um cara que ele foi pesquisar uma coisa, né? Aí dizem que ele acabou entrando numa loja de vidraçaria online chamada X Vidros. Aí acabou errando. Foi uma coisinha assim, ele acabou entrando na vidraçaria, né? Eu não sei quais vocês sabem, né? Talvez alguém conheça já a produção. Ou talvez alguém aí. Peraí, X Vidros. Não, bora ver se esse site existe aqui, vai. Eu vou conferir aqui na internet, rápido. X Vidros. Caraca. Você quer ouvir, viu? Acho que não, viu? Realmente. Tem? Que droga, calma aí. Beleza. Sim, enquanto o Guilherme tá fazendo Guilherme essa tá pesquisando, velho. Mas que merda é essa? Eu procurei X Vidros e me redirecionou pra uma tal de greatmoneylaying.com. Que negócio é esse, moleque? Cara, sai daí. Sai antes que entre Sai daí. vírus, então.
computador. É Então verdade, tá, Baidu. voltei. Vai, E se, vai. e se for um antivírus, ele ainda vai recomendar o Baidu, viu? Não é isso, viado. Baidu. Não, tem um amigo que ele lascou o celular dele com o Baidu, literalmente. Ele baixou o celular dele é um tijolo. Bom, tijolo. Voltando para a parte de entretenimento, tinha um tópico que eu gostaria de comentar, mais Sim, sobre fala aí. histórias mesmo, né? Não sobre a parte mais técnica, mas sobre a parte de histórias. Vocês já viram aquele livro e vocês sentiram que ele era clichê, muito clichê? Mas mesmo assim o livro continuou sendo bom? Eu vejo muitas pessoas que param de ler um livro simplesmente porque veem que tem acontecimentos muito previsíveis ou algo do tipo, como se tivesse frases muito usadas que tornam automaticamente o livro ruim. O que vocês acham sobre isso? Eu acho Caramba. que depende. Eu acho que não é o clichê que torna uma coisa ruim. Eu acho que é não saber usar o clichê direito. Por Sim. exemplo, eu acompanho muito anime, sabe? Eu não costumo muito ver o entretenimento da leitura, essas coisas, mas eu assisto muito animes. E anime de comédia é quase 100% um clichê, por assim dizer. Então, o que cabe mais é saber como utilizar esse clichê de uma forma engraçada, por exemplo, de uma forma que não seja, ou de uma forma romântica, se você estiver falando de algum daqueles romances lá, muito loucos. Ah, Então, pois é, eu acho que importa mais você saber usar o clichê do que só usar um. Vocês porque entenderam, ter ele né? na Acho que deu pra história em si, entender. né? Dá pra entender. Sim, E essa. Ah, sobre não, essa pergunta é mais pra você, Léo. essa questão aí do que o Thiago falou, né, do clichê, a gente pode ver isso muito na questão dos filmes de terror, por exemplo. Quase todos os filmes de terror tem um bando de adolescente, tem um bando de adolescente, e o que acontece? É a mesma coisa. Sempre tem um assassino, e basicamente o assassino é a pessoa que é a coisa mais fácil de fazer, de acontecer um assassinato ali. Por quê? Uma das coisas mais clichê que acontece, que eu já vi muitas vezes no filme do Jason. Por exemplo, as pessoas estão morrendo, né? Todo mundo tá morrendo, todo mundo sabe que tá morrendo, tá no noticiário, a gente morrendo e tal. Massacres. É o que os dois personagens que só vão fazer. Vão fazer tchucu-tchucu, velho. Do nada, tipo. Qual o bagulho do filme de colocar uma cena, tipo, nada a ver no meio da história, sendo que, tipo, todo mundo tá morrendo. Se todo mundo tá morrendo, o que é que você É que o faz? filme é ruim, então tem que apelar pra coisas sexuais pra poder dar audiência. Cara, eu não tenho muita experiência com filmes de terror, eu só vi umas histórias e realmente fez sentido na minha cabeça. Você colocar fatos que não são realmente necessários pro roteiro. Eu acho que eles colocam esse fanservice mais pra passar o filme, entendeu? Como se tivesse sido feito em cima da hora, ou algo realmente mal feito. Tipo, tipo, é como se fosse um filme feito na hora que o cara tivesse, sei lá, fazendo cocô no banheiro, aí fala assim, eu vou colocar essa ideia aqui nesse filme. Tipo, do nada. É uma coisa bem desnecessária, mas mas é uma coisa muito clichê de filme também. Eu acho que tipo, outro clichê de filme de terror é a gente burra que sabe aonde não tem que ir e vai. Sim, mano. E sempre tem, e quase todos sempre tem um maconheiro que tem razão. Só que O ninguém acredita nele maconheiro porque que tem razão. os personagens genéricos. Só que ninguém acredita nele por quê? Porque ele é maconheiro. Faz Então, sentido. é como se fosse uma razão contra a própria razão que eles colocam no Pois filme. é. Que Acreditem nos maconheiros, crianças. Isso pode ser mais uma crítica, né, social, aqueles personagens que você não daria nada por ele e no final você devia ter ouvido mais um pouco. Então esse quesito pode nem tornar o filme totalmente ruim, mas usar ele o tempo inteiro realmente é bom dar uma variada de vez em quando. Sim, é verdade. Não, o cara vai fumar um enquanto os outros estão morrendo, que porra é essa? Não, mas eu vou falar a verdade. Vou falar a verdade. O que todo mundo que vai assistir um filme de terror, a pessoa caga pros atores. Ela quer ver o assassino matar. Porque é massa, velho. Ver o Jason matando lá com a espada dele. O Michael Myers, com aquela máscara lá, o Michael Myers com 1,90 de altura, correndo atrás dos carinhos lá, dos nerds e tal. É bem louco, né? É interessante. O cara quer ver a matança. É porque não tem graça, mano. Até hoje eu não lembro. Até hoje eu não lembro de um nome de um personagem do filme do Jason.
nem do Michael Myers. Mano, eu Porque eu nunca assisti gostava um muito. filme do Jason, nem do Michael Myers. Eu também não, cara. Na verdade, eu assisti poucos filmes de terror. Os poucos filmes de terror que eu assisti, eu acho que foi Paranormal e me deixou um pouco traumatizado depois de ver aquilo uma vez. Eu nunca mais vi Caraca, mano. terror, cara. É. As crianças ficam com medo dessas coisas. Fiquei imaginando o bicho É. estranho na parede por um tempo, ó, nunca mais. É, mano. Verdade. Agora outra pergunta mais pra você, que eu queria perguntar pra você, Léo. É mais sobre essa questão da pandemia, né? Os cinemas, as pessoas ficaram parados. Percebeu isso? A maioria dos filmes que Percebi, ia ser mano. tudo pra agora foi tudo adiado pra lá, não sei quando. Sim, velho. É tanto que muito. O cinema que ficou muito popular nessa época de pandemia foi o cinema drive-in. Por quê? Ah, mas é ao ar livre? É, porém estão dentro do carro. Então eles podem se locomover, tipo, rapidamente, entendeu? Não é obrigatório eles estarem ali, tipo, ao ar livre 100%, entendeu? Aí ficou muito famoso entendi. tipo de cinema. Ah, eu Mas no acho que eu sei caso, do que você tá falando. é aquele Tinha cinema. alguns filmes que eu vi que eles É, ficavam no carro, né, assistindo no sim, cinema. é O carro verdade. reproduzindo tudo em um plano. Eu lembro. Aí no caso tinha uma mulher, né? Uma mulher lá que fazia parte daquele território e ela era contratada, né? E ela ficava dando as comidas, né, pro pessoal, né? Que o pessoal comprava e tava ali no carro e dava. Aí é basicamente isso. Aí ficou muito popular isso por conta do cinema estar fechado, né? Aí até que é prático, porque qualquer lugar que seja livre, você coloca o telão lá e as pessoas vêm com o carro, estacionam e assistem do carro mesmo o filme e tal. É realmente uma ideia interessante. Eu não tava sabendo dessa, não. Por mais que não tenha aquele perigo, né, de ter, se tiver muita aglomeração, as portas estiver toda aberta e os caras gritando, aí não faz diferença nenhuma, realmente. Mas é pelo menos mais seguro do que você estar no cinema em si. Por mais que eu prefiro que as pessoas mesmo adotem a postura de ver na própria casa, né, assinando alguma coisa como Netflix. Muita gente fez isso, né, entendo. Mesmo que você não Uma coisa bem legal. Que eu me lembro, eu tenho uma experiência meio traumatizante com as vezes que eu fui pro cinema. Porque quase todas as vezes que eu fui pro cinema ver um filme de terror, tinha adolescentes que estavam se cagando de medo e pra não transparecer isso, ficavam fazendo piada e rindo alto. Mano. Isso é uma Nossa, sacanagem, isso Isso é muito chato. dá muito já tentei. ódio. Ó, e eu vou Nossa. falar uma verdade, ó. Toda a vida, eu mal vou no cinema, mas toda a vida que, as únicas vezes, raramente que eu vou no cinema, sempre tem um cabeçudo, um cearense raiz, ou tem um gordo que ele fica tampando a minha visão. Ou seja, eu fico 90% da sessão sem ver o filme. É por isso que eu vou lá pra cima. Então eu nunca mais sento na Isso. É por causa que, tipo, a situação é a seguinte, a situação é. No cinema brasileiro tem um bocado de paulista assim, sentado normal. Aí lá na frente tem um cabeçudo, aí mais pra trás tem um americano. Os gordões ficam é paulista, é americano e As experiências do cinema. Tipo, eu só fui pro cinema poucas vezes. E foi só pra assistir Minions. Não sei se vocês viram Minions. Eu fui pro cinema pra assistir. eu estava no cinema quando saiu. Eu gostei. É mó bom. Nossa, eu dormi do filme, eu não vi nada. What the fuck, mano? O filme é mó legal. É divertido. Eu me lembro que teve uma vez que eu fui no cinema, acho que foi a última vez, não, a última vez não. Foi uma das vezes que eu fui, que eu tinha ido pra assistir um filme do The Rock, velho. Que foi, eu acho que 2014, não sei. Que ele faz um personagem lá meio que um guerreiro, não sei o quê. E eu não tô lembrado o nome do filme, mas eu assisti esse filme. Que tinha um The Acho que Rock. não. E tipo, tinha de vez no cinema que ia sair filme do The Rock, por causa que o meu tio é super fã dele. Aí meio que ele pedia pro meu pai pra levar e levava a família pra poder ir ver. Eu assisti Jumanji. O filme é muito ruim. Nossa, O iradinho. filme é muito ruim. Mano, o bom do filme do The Rock é que você tem porrada, é basicamente isso, tem porrada. É um The Rock, ó. O The Rock. Valeu o filme. E o The Rock acabou de fazer o filme ficar interessante. Mano, Contrato The Rock pra fazer um papel. é verdade. Agora, outro papel aqui, outro tópico que a gente podia abordar é mais sobre essas coisas, né? Sobre o que torna uma história interessante. O que você vê numa história que torna ela interessante? Pode ser tanto para animação japonesa, que é muito popular hoje em dia, ou filmes mesmo. Vocês não sentem quando você vê aquela coisa e você sabe, alguma coisa naquela história diz pra você que vai tornar ela popular. Você já sabe na primeira vez que vê aquilo e realmente se torna Sim, popular.
Eu realmente não gosto muito de animação japonesa que acaba sendo as mais populares, sabe? Tanto que a principal animação japonesa que eu gosto é uma animação que quase ninguém conhece, que é uma tal Diz de aí. Serial Experiment Slane. Vocês já ouviram falar? Pelo nome assim pronunciado eu não conheço, mas eu vejo vários, então talvez tenha assistido. mano. Pois depois eu mostro pra vocês. Não, aquilo ali, eu acho que se tiver 100 fãs no mundo é muito. É tanto que se você falar, por exemplo, o nome original, tipo, Nanatsu no Taizai, a pessoa fala, tipo, que tipo de série é essa? Pô, Aí se você assisti, falar viado. os sete pecados capitais, a pessoa, essa eu já assisti e tal. Eu assisti Porque em às vezes a japonês. pessoa, porque às vezes a pessoa, ela fixa mais por conta da pronúncia, né, que é mais fácil, no português. Aí, por Nossa. exemplo, muitas pessoas, aí acaba ficando mais no português, mas eu prefiro o japonês, eu acho mais top. Eu acho que a animação japonesa, pra poder ter um certo hype, né? Ela precisa ter. Como é que é? Eu acho que ela precisaria, no caso, ser mais envolvido no marketing. Isso é o shonen, por causa que shonen e marketing são sinônimos de sucesso em animação japonesa. Nanatsu é assim, Boku no Hero é assim, Naruto é assim, Bleach é assim. Por mais que tenha aquelas exceções, né, comédias românticas como as que saíram recentemente, que conseguiram um bom espaço, isso ultrapassando vários shonens que eu tava vendo, até me surpreendi. Uma comédia romântica que eu via bastante superou isso. E também tem aquelas histórias mais gore, né, que você vê que nem Re:Zero, que conseguiu um bom placar também. Sempre fez sucesso, os pessoal esperam um maior tempo pra sair. Eu assisti Re:Zero até um pouco depois da cena lá do vilão que todo mundo odeia, que matou a Rain. Só que eu parei de assistir por causa que por um instante fiquei puto com o protagonista. Porque Nossa, aquele protagonista é muito ruim, eu odeio aquele protagonista. eu me contento com qualquer coisa, cara, então eu vi a história até o final. Não senti muita emoção em algumas partes, mas outras foram bem marcantes pra mim. Re:Zero, tudo? Assisti, eu comprei até o livro aqui, eu tenho em casa. Caraca, mano. Massa demais. Eu acho que eu assisti, foi até a parte que a Emília já tinha recusado ele e ele tinha dito que amava ela e a Rain já tinha sido declarado pra ele também. Tipo, essas coisinhas assim, eu não me lembro direito como é que era. Eu recomendo que você veja até depois. Nossa, spoilers. Bora continuar pulando antes que a gente dê mais spoiler pro pessoal que não viu ainda. O pessoal do grupo aqui, eles estão revoltados. Mano. Sério mesmo? Cara, antes de dar spoilers, cara, a gente tá contando spoiler de um anime que a gente assistiu, porém outras pessoas não assistiram. Então é basicamente spoiler. Deixa quieto, bora mudar o assunto antes que a gente acabe estragando a experiência pra outra pessoa. Vai. Outra coisa que a gente pode falar aqui sobre as cenas, né, marcantes. Diz-me aí, algum de vocês, uma cena que vocês têm em mente e você só de falar naquilo você... eu só me lembro por causa daquela cena, o que realmente fez o anime valer a pena. Ou algum filme. Uma cena tipo, que me impactou muito foi a cena que a Lilian canta em Dr. Stone. Não, eu não lembro o nome dos personagens, mas eu acho que aquela loirinha não é. É aquela loirinha que se apaixona pelo pai do protagonista. Aí ela canta e os caras colocam um disco de vidro. Então foi algo mais gráfico que fez pra você ter essa experiência, ou foi mais a parte da música mesmo que trouxe essa experiência? Ou da história também. O gráfico e o contexto que eles fizeram, sabe? Eles deixaram o contexto todo muito preparado pra poder eles investirem tudo naquilo ali pra poder ser tipo... Toma emoção, desgraçado, tá ligado? Eu sei o que você quer dizer. Uma história parecida que trouxe essa experiência pra mim, embora eu só tenha visto até o final, foi a Nohana. Eu acho que todo mundo conhece a cena que ela desaparece no finalzinho. Aqui é spoiler, viu? Uma pessoa que pegou. Mas tava na cara, todo mundo conhece. Ela desaparece no finalzinho e você começa a chorar junto. Aí dá uma tristeza tão grande, cara. Eu fiquei chateado por ele não ter terminado a Nohana, cara. Por causa que eu desisto no meio dos animes que eu assisto. Mesmo gostando, eu acabo desistindo. Mano. Vocês já assistiram, assistiram não, vocês já viram a continuação da série do mangá do One Punch Man? Não. Não. Eu parei o One Punch Man na primeira temporada, a segunda me trouxe um desânimo com a animação. Eu assisti
Mas, tipo, a primeira temporada, se tu parou na primeira temporada, você parou literalmente na melhor parte, porque a segunda já piora. Bastante. Tipo, ó, ela pode. Tipo, eu achei muito top a segunda temporada, só que o que mudou, o que inferiorizou, foi a questão da qualidade de vídeo, da animação. Porque o estúdio mudou. Aí acabou meio que. Não sei se tu soube dessa notícia, que o estúdio tinha mudado. Aí meio que mudou a animação um pouco. Ah, isso aconteceu com um anime bem popular, o Nanatsu no Taizai, que a gente comentou mais cedo. Cara, ficou muito inferior. Mano, a Eu acho que terceira temporada de Nanatsu, cara. Fizeram o. Como é que é? O Meliodas bombado com pés de galinha, cara. Olha, bota aí depois no podcast a foto, se você tiver. Quando for editar, Leonardo, tu coloca a imagem Cara, do aquela- Meliodas bombado com pés de galinha. Com certeza. Essa cena. Aí no cantinho, eu tinha visto a imagem, aí eles colocaram animações incríveis, aí aparece o Meliodas dançar. Tem um Aparece shitpost. o Meliodas falando pra Elizabeth Python, Elizabeth Python. Cara, essas cenas marcantes realmente fazem o anime valer a pena. E eu acho que é uma das coisas que faz realmente você ter visto tudo aquilo e chegar Eu acho. naquela cena é o que faz você sentir. Você se sente cheio quando chega naquela parte. Você se sente, pronto, podia parar aqui, eu não ia me arrepender de ter visto. A não ser que seja uma cena bem, como é, dramática, que você tem que saber o que vai acontecer, assim, aquele plot twist que chega pra você. Plot twist é tipo, a parte que enreda tudo na sua cabeça. Sim. Mano, Tem eu acho que. Eu acho que o que cada vez mais deixa um filme mais top Oh, me lembrei de uma aquela. cena agora. aquela- Uma cena muito incrível. Do Shinji no Kyojin. A cena Sim, é Attack on que Titan. parou ordenada. Que tá Olha, ordenada. pessoal, spoiler. Não, não é spoiler, pessoal. Isso só aconteceu uma vez. E, caraca. Cena incrível. Assista no Shingeki Uma no vez. Kyojin. Quando vocês chegaram nessa parte, vocês vão bitar de emoção. Só isso mesmo. Pronto. Ah, tá. Então vou dar um spoiler logo de cara, que não é bem um spoiler, é do episódio 1. Pode mandar. Eu dou spoiler logo. No primeiro episódio, chega o gigante e ele quebra aquela muralha. Você vê todo o detalhe, os olhos dos personagens, é totalmente bonito. Você sabe o que vai acontecer assim, você sabe que aqueles personagens vão sobreviver, mas vão ter muitos sacrifícios. A história inteira, em geral, é muito boa. É um. Dá pra sentir uma tensão, né, mano? Dá pra sentir uma tensão, porque aquelas muralhas, elas foram feitas justamente para os gigantes não passarem. E eles simplesmente quebram, tipo, como se fosse nada. Você também fica se perguntando o que exatamente são aquelas muralhas, do que elas são feitas, como é que eles conseguiram fazer tudo aquilo, sendo que os gigantes já existiam, provavelmente na época, se eles criaram por causa dos gigantes, né? Eles já existiam. Como é que eles fizeram algo tão grande? A não ser que, por exemplo, no caso do One Punch Man, tinha uma profeta que ela previa os acontecimentos e eles se preparavam para aquilo. No Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, eles não deram um motivo porque eles sabiam tanto desses gigantes, né, para eles construir as muralhas. Mas talvez tenha sido alguém que tenha essa capacidade de prever, né, um pai de santo, sei lá. Eu acho que ele faz um bom trabalho na história de ele te dá uma informação pequena, ela vai crescendo e fica cada vez mais forte na sua cabeça. E quando chega a revelação, você sabe que aquilo é só a ponta do iceberg e te leva para outro tipo de informação que é pequena e vai crescendo ainda mais ao longo do enredo. Isso faz a história muito divertida. Mas é muito curioso. Leonardo, Oi, pode falar. tu falou daquele negócio lá dos pais santos, previsões, essas coisas, mas eles explicam um pouquinho mais pra frente, eu acho que eles explicam na própria segunda temporada, se é na terceira. E isso já acontece, sabe? Tipo, tem uma explicação legal, se não vou falar explicação, porque é spoiler. Aí spoiler é pesado. Então, Spoiler. Falando nisso, cara, não tem nada pior do que você levar spoiler na história que você tá acompanhando. Pelo menos pra mim. Eu evito ao máximo possível. Sempre quando você tá vendo uma história e você fica imaginando o que vai acontecer. O legal é você ter a curiosidade. Aí chega alguém e manda um spoiler pra você e fica todo orgulhoso, cara, da raiva. não tem nada que me deixa mais triste numa obra do que final aberto. Ah, isso também, cara. É ótimo. Eu sinto agonia, cara. Eu vi poucos finais. Todos os finais que eu vi, eu parei
em uma temporada, e a maioria das temporadas que eu vejo de coisas assim, eles nunca têm um final fechado, eles só dão a continuação, aí tem várias temporadas e no final passa um ano, passa 2, passa 3 temporadas e ainda não sei como vai acabar a história e sempre fica naquela coisa, é muito triste isso. Por mais que você sabe que você tem que ir pro original pra ver aquilo, eu não quero ir pro original, eu quero ver uma boa adaptação. Mano, e você já percebeu que o One Piece, ele é gigante, cara. Ele parece que nunca acaba. One Eu tava Piece. até comentando sobre isso com um amigo, que ele falou, realmente, cara, como é que eu vou assistir One Piece? É como se fosse várias histórias curtas, assim, como se não tivesse uma linha reta, ele falou pra mim. Aí eu fiquei imaginando, peraí, nem eu assisti, eu pulei 400 episódios de One Piece pra vocês terem ideia. Eu não consegui assistir tudo. E o pior foi que eu consegui acompanhar. Eu assisti só até o episódio 200 e pouco, quase 300. Parei na luta contra o Robin Hood. Eu nem lembro, provavelmente pulei esse episódio. Ó, pelo que eu percebi, o criador, ele deve ter uma cabeça muito criativa pra ter tanto conteúdo assim. Porque são muitos episódios, velho. Tipo, gigante mesmo. Tipo, uma hora. Tava na cabeça dele desde a faculdade. Mano. O cara tava no útero criando o roteiro da Continuar. Agora continuar, então. Vou continuar o que eu tava falando antes. Eu não consigo imaginar como é que ele tem tanta coisa pra armazenar na cabeça dele. Como é que ele lembra de algo de 4 anos atrás que ele escreveu e vai colocar aquele pedacinho em uma cena bem futura? Eu não consigo. A minha memória é curto prazo. Ele deve ter uma memória de longo prazo muito extensa. É muito louco, porém é muito massa também. Porém, não sei se todo. Deve ter um cara que tá assistindo aí até. Não sei, deve ter alguém que consegue assistir. Com certeza. Eu acho que a maior parte dos fãs deles hoje em dia são públicos antigos, né? Por mais que eles colocam coisas para o público mais atual ver, eu acho que é mais incentivo. E muitas pessoas partiram para ver isso na quarentena, vocês perceberam? Muitas pessoas aí pararam para ver algo bem longo, então muitas pessoas estão vendo esse tipo de história longa, porque sabem que tem muito tempo livre durante a quarentena. Eu não tenho. Eu não tenho mais tempo livre. Tá pior do que quando eu estudava. É verdade, cara. Estudantes realmente não tem muito tempo. Uma coisa que eu percebi que foi muita tendência, acho que foi no passado, se não me engano. Opa. Sim. Aí, o que eu tava falando é que, não sei se você se lembra, na época que lançou as temporadas de Dragon Ball Super. Todo mundo assistia. Mesmo sem vir dublado, todo mundo ia lá no secão assistir. Ia na internet, assistia atrás, entendeu? E todo mundo ficava lá assistindo. Eu não cheguei a assistir o Dragon Ball Super, eu cheguei a assistir, tipo, os episódios e tal. Torneio do Poder. Eu parei no GT. Dragon Ball GT. Eu amo aquela abertura. É muito legal de cantar ela. Sim. Outra coisa, aí outra coisa que a gente tava falando, quer dizer, a gente tinha falado era sobre a pirataria, né? Era a pirataria, pronto, a pirataria. A pirataria era mais sobre aquela coisa de no que é que ela ajuda e no que é que ela atrapalha. Ou pelo menos no que ela pode ajudar. Porque você sabe que ela ajuda em ser grátis, ela atrapalha em não dar incentivo ao artista. Ela também atrapalha porque você pode pegar vírus. Exatamente. Por mais que eu não vejo muito. Porém, ela salvou muitas sagas de jogos aí. Porque muitas das vezes eu me lembro que eu ia ali na feira lá do seu Zé, comprava por uns 10 contos lá, uns 5 CD e jogava. Ali eu tinha que torcer pra pegar no Play 2, porque às vezes não pegava. Cara, a pirataria com certeza vai algo muito ruim. A maioria das pessoas que segue o lado da pirataria é mais por não ter condições mesmo, que acha um negócio muito caro, ou na maioria das vezes é só na malandragem mesmo, sem motivo nenhum, simplesmente vai lá pirateada, porque ele tem a condição, mas simplesmente não quer gastar. Isso é algo muito triste, porque ao mesmo tempo... Uma palavra bem interessante, um ditado bem interessante. Pirataria é crime e original é um roubo. Nossa. Por mais que o que... Uma coisa que é verdade, ó. É por isso que preferem um crime, que é pirataria. Meu Deus. Não, nada pode ser totalmente original. Tipo, ninguém tira uma ideia totalmente da sua cabeça. Pelo menos não hoje em dia, que a gente tem muito conteúdo absorvido, né? Então, não importa o que você faça, sua história vai ser parecida com outra.
você sempre sente que tem uma coisinha parecida, uma ideia foi tirada dali, outra daqui, aí juntou várias e fez uma ideia que parece original. Porque você que fez todos os encaixes daquela ideia. É verdade? Pois é, a história é mais uma influência, eu acho. Sim. Mano, mas tipo, eu me lembro que, por exemplo, quando vocês iam comprar os jogos de videogame e tal, vocês preferiam comprar mais na loja mesmo, ou vocês iam comprar mais tipo em feira, essas coisas? Cara, eu tenho uma triste realidade. Eu raramente joguei jogos na minha vida. Eu só joguei Mega Man X3 do PlayStation 1. Eu me lembro que eu me lembro que tinha um CD que você um CD de PlayStation 2, que ele tinha os jogos antigos de antes do Play 2, que você emulava no CD e você jogava. Aí tinha até uma música tipo dan, 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 dan. Aí tinha um cano lá, tipo um cenário do Mario, e tinha uma lista gigante da cor azul. Aí tinha as letras e você escolhia de acordo com as letras dos jogos. Eu acho que baixava esses jogos pro meu PC. Basta colocava o emulador, eu baixava eles. Emulador de Super Nintendo. Baixando com o Hustler. Nossa. Cara, Muito doido. um assunto que a gente pode falar aqui que é bem interessante seria como surgiu o entretenimento e qual a necessidade dele para as pessoas, né? Tipo, o entretenimento existe desde sempre. Você sempre. Sabe quando você olha para um lugar fixo e você perde um tempo enorme encarando aquele lugar? Aquilo para mim já é entretenimento. Uhum. Então, isso surgiu porque eu acho que o ser humano é um ser muito criativo, mas ele tem que ter alguma coisa para manusear. Senão ele vai ficar muito tempo parado e vai ficar ansioso. E ele não vai encontrar mais o sentido das coisas. É mais aquela coisa, né? A arte existe justamente porque foi necessário. Sim. Tipo, um quesito da arte, né, do entretenimento, me remete muito à questão do teatro grego, que eles faziam tudo naturalmente. As estruturas eram feitas para que a voz dos atores daquela época, né, greco-romanos, eles pudessem falar e ecoar ali naquela plateia. Então era muito massa, porque foi ali que ficou mais forte a questão do entretenimento, na parte do teatro, né? Pois é, cara. Eu só sei que a arte é uma explosão. Aquela história que ficou muito popular, aí todo mundo começa a dizer, ah não, aquela história lá é modinha, aquela história lá é só porque é só o que dizem mesmo, não é nada do que dizem ela. É só porque fez sucesso, todo mundo correu atrás, mesmo que não fosse realmente boa. Muita gente faz isso. E tem gente que é tipo maneira vai com as outras, que diz, ah, aquela história é boa, então vou ver. Aí ele começa a dizer que é boa, mas pra ele dizer que uma história é boa, a história tem que ser boa, entendeu? Então, de qualquer forma, pra mim o termo modinha não existe. O que vocês acham disso? Não, eu acho que a pessoa reclamar de uma modinha deve ser muito sacanagem, mano. Porque o cara simplesmente deixa de gostar de uma coisa que ele podia gostar há anos porque ficou conhecido. Na maioria das vezes, a intenção é realmente ser conhecido. É bom ter uma fama, né? Na verdade, ele devia estar feliz com isso. E os artistas que dizem que não querem ser modinha, os artistas que não querem fama. Nossa. Uhum. Eu acho E que é mais demais. por Odiamos A pessoa pode se desse grupo. A pessoa pode se sentir Por exemplo, um filme muito ruim que fez sucesso e que vocês gostam. Que é considerado muito ruim. Um livro que vocês gostam. Muito sucesso vocês gostam. Deixa eu ver aqui. um filme que a gente acha muito ruim. Eu acho que aquele do pneu. Aquele da só do Pneu que mata os outros. Caraca, o pneu assassino. Isso. É Ah, engraçado. Bom, um filme muito ruim que eu gosto muito, que eu acho que tem vários, mas cara, um filme muito ruim mesmo, que eu já assisti, eu achei meio bosta, foi um Resident Evil, que era no deserto, e os zumbis, eles se comunicavam telepaticamente com o corvo, que eu não achei nenhum sentido nenhum, mas eu achei legal. Não sei por que eu gostei daquele filme mesmo, mas não sei, eu gostei desse filme.
Um filme muito ruim que eu vi foi mais para a parte de animação. Era uma animação sobre não existem mães no espaço. Era algo parecido com isso. Que muita gente diz que aquele filme é muito ruim. Mas. E também tem umas partes que é bem vergonha alheia, mas eu vi aquilo quando era pequeno. E embora a animação seja muito estranha mesmo, falar a verdade, que o negócio deu Sim, pesado. é verdade, ó, o Alisson... É verdade, verdade, verdade. Ó, o que o Alisson tinha falado aqui, falou que o Alisson, que o Scooby-Doo ele é um filme muito bom, só que ele é duramente criticado. Mas tem um porém, ó. Ele é duramente criticado porque ele tem uma linguagem mais infantil, porque ele é o Scooby-Doo. Então por isso que o pessoal critica tanto. Eu Mas acho que é um esse aí filme o muito filme. bom. É tipo aquele live action, né? Que o Scooby-Doo é feito de computação gráfica, todo lá e tal. Sim, sim, sim. Aquele filme era bom, cara. É bom, cara. É porque o Scooby-Doo, a imagem do Scooby-Doo é uma coisa infantil. Mesmo que seja em live action, entendeu? É uma coisa mais pros fãs. E o pessoal acaba generalizando. Mas ele não deve ser tanto criticado, na minha opinião. Porque é um filme basicamente pra... um público com mais fanbase, assim, entendeu? Que gosta do Scooby-Doo e tal. Falando desse negócio de filmes ruins que a gente gosta, eu lembrei do dia em que eu tava procurando um filme bom no YouTube. Aí os caras colocaram o título do filme num outro vídeo. Eu cliquei no e eu assisti 1h30 de filme, 1h50 de filme, pra poder perceber que era o outro filme. E chegou no final, o final mais lixo que eu já vi, foi o filme mais bosta que eu já assisti na minha vida. Caramba. Eu procurando por Tu ele. assistiu um filme que não era o filme que tu tava procurando. Isso, eu tava procurando por filme O Exorcista. Aquele filme lá, sabe? Mas como é que tu confunde mas o Exorcista é de 1973, como é que vai Mano, é fazer por causa que eu nunca tinha assistido o filme. Eu nunca tinha visto nada. Eu vi o pessoal dizer, é bom. Caraca. Aí quando eu fui ver, merda é essa, tá ligado? Mano, o filme era muito louco. Era um cara que ele tava contando uma história super paranormal de que a família toda dele tinha sido morta por espíritos. E ele tava numa delegacia contando sobre o que tinha acontecido. Esse era o plot twist. A história era o que ele tava contando, aí apareceu no final. Ele contando pros policiais. Aí o policial pergunta, tá, agora você pode falar a verdade, porque nada que você falou faz sentido. Aí o cara vai lá, Caramba, mano. tá, a verdade é que uma torre caiu em cima deles. Cara, eu me perdi, sinceramente, desculpa, eu me perdi quando tu falava. E eu não entendi basicamente nada. Mas bom filme, bom filme. É verdade, bom filme. Bom filme. Shane. Agora, Um filme que a gente gosta muito também, que o Alex falou que é Casa Branquelas, e que eu me lembrei também que é tipo, muito bom, muito bom literalmente, né? Que é legal, é aquele filme lá do Todo Mundo em Pânico, que é muito doido. não vi. O Norbit é genial. O Norbit é tão genial que o próprio ator Ed Murphy, ele interpreta tipo, 1.000 personagens. Quem fala isso? Todo mundo em pânico aquele lá que eu sei o que você fez no verão passado. Como assim? Não, Todo Mundo em Pânico é a paródia. Deixa eu ver se Todo Mundo em Pânico. Não, Todo Mundo em Pânico. Ele é uma paródia do Pânico, que é um filme de terror que tem um cara mascarado. Ele é um maconheiro e ele diz que ele tem um carro, ele tem um Black Power, ele anda com um pente preso no Black Power. ele tava no Sim, carro mano. e. É tipo esse. Nossa, mano, eu amo esse filme, não é possível. Qual é? Ele fala assim. Caramba, Nossa, eu única pessoa que não assistiu esse filme, então não tenho nada a comentar sobre ele. Cara, Eu ó, se você quer manter sua pureza, não assista esse filme. Tem uma planta que ela tem uma. Em um dos filmes, eu dar spoiler aqui, o cara. Exatamente. Você é louco? O pé de maconha, enrola o cara no pano, acende e fuma. Não faz sentido nenhum. Ou seja, a própria pessoa que fez um pé de maconha fumando um cara como se fosse maconha, ele tava usando maconha, porque não faz sentido nenhum aquela cena. Foi engraçado pra caramba. Eu não faço ideia do que você tá falando, mas eu acho que não é bom eu me explorar mais daí. É o técnico. Procura, é engraçado, viado.
É, não. É um terreno muito É um perigoso. Por exemplo, tem outra cena que, por exemplo, tem o padre lá, né, que ele tá exorcizando a... É uma cena que faz paródia ao exorcismo. Ao Exorcista, né, de 1973. Aí lá o padre tá exorcizando. Aí do nada, um dos padres fica com vontade de cagar e, tipo, ele começa a, tipo, exorcizar ele mesmo. E, tipo, o demônio fica lá no quarto junto com o outro padre e o outro padre fica meio que, tipo, é muito bizarro. Eu não vou contar essa cena que é muito bizarra. Tu vê depois, Thiago, se tu tiver curiosidade. Eu prefiro buscar depois. Os filmes que vocês me recomendam são muito perigosos, cara. O Alisson, um amigo meu, foi recomendar um. É o nosso editor de imagem, né? O quê? É o cara aqui do nosso grupo, o Alisson J. Ah, sim, cara. Eu ele? tenho muito medo de ver. É a esposa do Alisson, a esposa do Alisson. Eu tenho medo que ele pode me recomendar de filme, cara. Tudo começou quando ele comprava o Zap. Depois disso, os vídeos dele eu nunca mais abri. Cara, o Edson já travou teu Zap? Já, cara. Cara, que foda, velho. Limpar o grupo inteiro, fiquei frustrado com aquilo. Caralho, trava um Zap, trava 2 Zaps. Eu nunca travei um Zap. falta ainda mais algum tema? Que a gente já tá uma Nossa, conta. a gente vai demorar. Falta... Qual a necessidade de entretenimento hoje em dia? A gente já falou sobre isso? Eu acho que já entrou mais ou menos no. Mais ou menos, não foi exatamente ele, mas a gente falou um pouco. Mano, a gente falou sobre tudo, basicamente. Só que a gente foi falando uma coisa, aí emendou no outra. Aí falando uma coisa e emendou no outra. Basicamente isso, então eu falo sobre tudo. Uma coisa que nós falamos sobre, sei lá, o que eu posso falar aqui? A história, questão de história. Ah, tá. O que torna a história mais uma coisa mais técnica. Uma história mais filme. Ou animações mesmo. Vocês não sentem que a trilha sonora, os personagens focando totalmente no diálogos dele, torna uma cena muito interessante. Sempre tem aquelas coisas, né? O que torna mais emocionante pra mim uma história é quando tem aquela trilha sonora bem alta nos momentos impactantes, e quando eu vejo muitas pessoas que deixam bem baixinha a trilha sonora nesse momento. E deixam uma cena marcante que eu acho muito marcante. Eu não sei vocês, mas eu assisti todos os filmes da saga Rock Balboa. Menos o da parte do Creed, que eu não assisti ainda. O filme do Rock Balboa, ele tem uma cena que se chama Eye of the Tiger. É uma cena muito marcante, por quê? Porque ele sobe as escadas, né, com muito esforço, aí no final ele se comemora, não sei se você já viu essa cena, e toca o Eye of the Tiger de fundo, e eu acho muito marcante. A trilha sonora de fundo. Embora eu não tenha conseguido imaginar na minha cabeça. Uma cena que eu acho que o Guilherme pode ter visto, e até você mesmo, foi um filme chamado Your Name, ou Kimi no Na wa, em japonês, que tem que eles estão correndo um na direção do outro, e eles conseguem se cruzar, e como se um laço pegasse os dois, eles conseguem escrever na mão do outro o nome um do outro, né? Aqui é spoiler, ok? A partir do momento que é spoiler. Por favor, volta uns 10 segundinhos, 30 segundos depois. Aí ele escreve na mão dela, né, o nome dele, e ela escreve na mão dele o nome dela. Só que antes de escrever, ela desaparece. Mas o mais importante foi que, por ela lembrar o nome dele, você vê que a história conseguiu progredir a partir daí, e ele conseguiu mudar o futuro. Cara, aquilo foi muito marcante. Principalmente porque quando ele esquece, você fica com aquela quebra de expectativa. Você, peraí, o que vai acontecer daí? Aí pula para o ponto de vista dela e tudo começa a se passar. Pronto, a partir daqui não é mais spoiler. E vocês tipo, já se surpreenderam com o final, que vocês pensaram que tipo, ia ser muito clichê, só que no final tipo, teve um plot twist gigante, e eu fiquei, caraca, não sabia o que ia acontecer. Por mais que eu não lembre de nenhum, mas com certeza já aconteceu. Eu acho que pode ser uma... do Thiago, com certeza aconteceu. Mas na minha mente, zero. Eu acho que eu acabei de ficar um anime que eu tava vendo, mais ou menos de terror mesmo, foi Danganronpa. E tem um personagem que me surpreendeu naquela história pelo final,
E você realmente não consegue imaginar como é que chegou naquilo. Você não imaginaria que teria acabado daquele jeito. Embora você imaginasse que de alguma forma aquilo ia Eu acontecer, acho que eu sei você não quem é. É a de cabelo branco, né? Aquela que acontece uma coisa. é, pode ser Nossa, isso, pode. mano. Também teve outra coisa, que foi uma personagem que você se surpreendeu pelo que ela realmente era. Você não imaginava aquilo. Eu acho que no episódio 3, 4, né? Você fica imaginando, tipo, sério, era? Realmente eu não percebi. Embora você já suspeitava que era uma armadilha, você não imaginava aquilo. Não, aquilo ali Agora um é a tópico. série de. Continua. É tipo um. Opa. Você Bugaram aí. Mas tudo bem. O Guilherme ia falar alguma coisa. O que você ia falar, Guilherme? O que eu ia falar? Caramba, bem louco. Ele deve dar um trabalho do caramba fazer essas histórias pra essa série, mano, do Love e Robots. Deve dar um trabalho do caramba. Eu quero nem imaginar o trabalho que os caras tiveram pra fazer tanta coisa. É porque, ó, cada episódio é uma animação diferente, um estilo totalmente diferente do outro. Contrato de animado. Agora um tópico que eu acho que poderia ser legal pra gente encerrar, né? Tirando aquela parte da necessidade pro entretenimento, é mais o que o entretenimento muda nas pessoas, né? O ponto de vista delas, como é que pode se mudar de tantas coisas. A gente todo dia é bombardeado de entretenimento, a gente vê filme toda hora, animações, livros. Ninguém fica fora do super entretenimento atualmente. O que isso muda dentro de você a cada segundo que você tá vendo alguma coisa? Eu acho que a gente sendo exposto a situações que acontecem com pessoas. Tipo, é por causa que mostram um personagem. Algumas coisas não aconteceram na vida desse personagem. Você tendo noção do que essas coisas aconteceram, você acaba aprendendo sem ter que ter vivido na pele. Eu acho que deu pra entender. Entendi, cara. Você saber colocar no lugar do outro. Quando você vê uma história, você se incorpora no protagonista. Pelo menos eu sempre me incorporo no protagonista e eu sinto a dor, cara. Quando ele tem uma injustiça, eu sinto a injustiça na pele também e dói. Dói muito. Aquela coisa de você pegar, amadurecer sem ter passado. Eu acho que é simular na sua cabeça o que aconteceu. E você, Léo? Caramba. Profundo. Pois é, eu também acho muito top quando a história ela te envolve, assim. Você tipo, se identifica com o personagem e tal, e você sente tipo, a dor dele. Isso é muito legal, porque isso mostra que o diretor ele tem uma mão muito boa. Porque ele consegue fazer com que os problemas dele sejam tão comuns que as pessoas que estão assistindo também se sintam identificadas. Esses filmes são o melhor tipo de filme, mas isso aí pode dar uma carga emocional enorme, viu? Se o filme tiver um final triste, dando tanta emoção, caramba, você passa a semana inteira triste. Chega o final de semana e você fala, não tinha aquele filme, aí você fica triste de novo. Só depois de uma Coca-Cola, refrigerante, você esquece tudo de vez, cara. Deixa eu passar. Vocês já assistiram um anime de porrada chamado Baki? Já. Baki, Alguns eu episódios. acho 3 episódios do novo aí, mas tem uma versão antiga que eu não vi, não. Mano, é violentando, mas muito massa. Eu não assisti Aquele cara lá, todo cheio de músculo, né? E o pescoço dele, você não imagina como é que ele tem, porque a cara não parece se adequar ao corpo. Falando do ponto de vista. Parece muito não. Os caras são muito bombados. Mano, o cara quebra uma parede que não pode ser quebrada com um míssil, usando os dedos. Caramba, absurdo. A história deve ser E um dos presos no episódio, ele foge da prisão de segurança máxima, que é numa ilha. Ele foge dessa prisão escalando, mano. Sem nada, só com as mãos. Escalando até o topo. E é tipo como se fosse um túnel gigante. E só que
pra cima, né? Com a ponta pra cima, pra ele não poder escapar de jeito nenhum. Só que ele Mano. sempre escapa por ali, exatamente por ali, escalando. Cara, quando você fala dessa forma, imagino o autor sendo colocado em uma salinha pra escrever e tem um prazo super perto de chegar. Aí ele tirou totalmente a lógica do acontecimento, começou a escrever pensando, você tem que ver o prazo E do o nível. nosso. E o cara que ele quebrou a parte de cima de um submarino, a prisão era num submarino. Pra poder não ter como ele fugir. Ele quebrou a parte de cima do submarino a não sei quantos metros de distância com a pressão da água e foi subindo até a superfície. Da superfície ele nadou até o Japão. Caramba, velho, que One Punch Man vocês estão assistindo? É, mano. Cara, superou o limite humano isso aí. Não pode nem se Mano, explicar mas aqui com a. velho. a física é ignorada nesse tipo de anime. Incrível. Ó, até que o One Punch tem um sentido, ó, o do One Punch Man. Porque qual a lógica que eles falam lá no seriado? Você tem um limite, você tem um limite de poder, né? Tem um limitador. Por exemplo, tem alguns heróis, por exemplo, muito topzera, assim, por exemplo, como o Blast, eles acabam ultrapassando o limite, esse limitador. Quando você quebra esse limitador, basicamente não tem como definir mais o poder dele. É tanto que o Blast usa uma armadura pra meio que limitar o poder dele, porque não consegue controlar tanto o poder dele. Blast. O Blast ele tem um poder equivalente ao One Punch Man, só que não aparece na série dos atletas, tá. a série É o não número aparece, 1, não né? aparece. E pra ninguém, sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos em uma corrida de 10 km por dia. Mano, Você tem um vai maluco que Dizem- fez essa rotina de dizem que ele- exercícios. Não foi por isso que ele ficou careca. O cara parece Jesus. Sério, o cara Parece tem que um é o- barbão. Como é que é o cabelo liso, mó grandão? Parece a representação de Jesus na igreja católica. Ele... É Não sabia que tinha lateral. ou ele possivelmente ele não fez direito porque a regra é ficar careca. Logicamente. Exatamente, cara. Sem exceções. Não dá, amigo. Você fez e ficou careca. Pra sempre. Tem muita referência disso, cara, em várias histórias que eu leio. Em livros de várias nacionalidades. Eu já vi livros portugueses, coreanos, chineses até, que usam essa do Saitama de sem abdominais, flexões, agachamentos e os 10 km de corrida. E tipo, a questão do Saitama é tão legal esse negócio do Saitama que você não tem noção do quão forte ele é, porque não tem tipo uma coisa que teste a força dele. Porque o limitado dele, de acordo com a série, foi quebrado. E quando o limitador é quebrado, no universo. Ele pode quebrar o planeta. Não, o cara foi jogado na Lua. Ele pulou da Lua pra Terra. e ele ainda fez uma rachadura na Lua ainda, que tinha lá, eu acho que foi na Lua, né, que ele tinha ido. Eu acho que eu vi essa parte. É da primeira temporada, deve ser, provavelmente. O cara deu um soco e afastou todas as nuvens da Terra. Sim. Que Isso já pra mim- quando encontrou o rei alienígena que veio invadir o mundo. Ah, eu lembro. Isso aí é um spoiler e tanto pro pessoal que não viu ainda a primeira temporada. Mas muita gente já deve ter assistido nessa altura do campeonato. Não, mano, tipo, a gente tá falando que é uma luta, mas eles não sabem de nada que vai acontecer na luta. É verdade. Então, se é uma- De- Então, basicamente, se é uma luta, o que eles estão fazendo? Eles estão lutando, né? É isso, One Punch Man é um anime de luta. Nada mais esperado do que uma luta. Então o pessoal não tem porquê de ficar puto, né? Pois é, né, pessoal? Spoiler aí, ó, podem ignorar. É só vocês assistirem até o final e não querem Não, aqui mano, reclamar. os caras botaram vai Luan, vai se fuder. Pode os vizinhos, eu odeio todos eles. What? Foi mal, cara. Eu não consegui pegar essa. Bora lá. Voltando ao tópico do entretenimento. Eu acho que a gente já falou boa parte sobre o que tinha pra falar. Eu não tenho mais muito assunto pra comentar sobre isso. Eu também não, ó. Ó, a gente tá com os quê? 56 minutos. Deus é mais Sim, 50 minutos. Então esse foi nosso podcast, galera. Muito obrigado por ter assistido.
Se vocês gostaram, se inscrevam, né? Também recomendo pros seus amigos e tal. E é isso, valeu, tchau.